Olá, eu sou a professora Camila, sou professora no Instituto Federal de Mato Grosso, campus Lucas do Rio Verde, onde eu dou aula de biotecnologia vegetal. Hoje nós vamos falar sobre plantas em guerra, como as plantas se defendem dos ataques e do ambiente. Quando nós estamos caminhando pela natureza ou no nosso ambiente cotidiano, é comum que a gente encontre algum tipo de ameaça, certo? E historicamente a gente encontra essas ameaças. E o que a gente faz quando a gente encontra essas ameaças no nosso dia a dia? Com o passar da evolução, nós desenvolvemos algumas habilidades, nós aperfeiçoamos a nossa capacidade de enfrentar essas ameaças. E as principais formas que a gente tem de enfrentar essas ameaças é ou lutar contra essas ameaças ou fugir dessas ameaças. E todo o nosso batimento cardíaco acelerado, as nossas pupilas dilatadas, né? O nosso comportamento, o nosso corpo, ele tem uma série de reações que ele desencadeia frente a essas ameaças, justamente para conseguir contornar esses problemas. Só que vocês já pararam para pensar em como as plantas se adaptam a essas ameaças, como as plantas enfrentam essas ameaças? Porque assim, qualquer besouro comendo uma folha, qualquer tipo de de pedaço de planta que foi quebrada, perda de uma folha ou algo do gênero, isso é uma ameaça, um dano potencial a esse vegetal. Mas as plantas têm essa opção de lutar ou de fugir? As plantas podem sair correndo por aí, vocês já viram as plantas erguendo suas raízes do solo e saindo correndo para fugir de um ataque de um besouro, de um ataque de alguma larva que está depredando as suas folhas? Ou é bastante comum você ver uma planta enfrentando, batendo em algum tipo de vaca que está tentando comer aquele capim? Não, né? Não é bastante normal, não é comum a gente ver isso. Isso não acontece para as plantas. As plantas são aquilo que a gente chama de organismo séssil. O que é um organismo séssil? O ambiente onde a planta nasce, o ambiente onde a semente germina, é exatamente o mesmo ambiente onde essa planta vai passar o resto da vida dela. E isso eu estou falando em termos evolutivos, né? Em termos comuns na natureza. Não estou falando de quando a gente planta num viveiro uma muda e comercializa essa muda. Não. Ou quando nós, por ação humana, né, transplantamos, tiramos essa planta do vaso. Mas o que acontece normalmente na natureza é que as plantas são organismos sésseis. No ambiente onde essa planta germinar, onde essa semente germinar, vai ser o exato local onde essa planta vai passar a vida inteira dela. E durante a vida inteira dela, ela vai ter uma série de estresses, uma série de ameaças que ela vai acabar enfrentando. E essas ameaças podem ser tanto ameaças bióticas, tanto ameaças provocadas por outros organismos vivos, como é o caso de ataques de patógenos ou ataque de herbívoros, como também ameaças não bióticas, ameaças abióticas, que são aqueles estresses que a planta vai ter que lidar no seu dia a dia, como é o caso de falta de água ou excesso de água, mudanças bruscas na temperatura, o próprio ritmo circadiano, mudanças de estação do ano e etc., disponibilidade ou não de nutrientes, de minerais, presença de contaminantes no solo, vento, luz ultravioleta, enfim, todos os fatores ambientais que a planta enfrenta no seu dia a dia são fatores potencialmente estressantes, são fatores que podem alterar o conforto dessa planta nesse ambiente. Mas não é porque essas plantas elas são sésseis, ou seja, que elas não podem levantar as suas raízes e sair correndo, que elas não partem para a briga, que elas são indefesas. Evolutivamente, as plantas estão aqui há muito mais tempo do que a gente, né? E evolutivamente, as plantas elas desenvolveram vários mecanismos físicos ou químicos para se defender desse ambiente. Vocês já viram, com certeza, mesmo que em desenhos, as plantas carnívoras, né? As plantas carnívoras, elas têm essas armadilhas, esse órgão especializado em capturar esses insetos que estão chegando perto dessas plantas. Essa armadilha é uma forma de mecanismo de defesa. Aqui tem um outro tipo de planta carnívora que ela não tem a armadilha que abre e fecha, ela tem essas estruturas que elas vão se enrolando e aprisionando esses insetos. Se vocês perceberem, aqui nessa imagem, vocês conseguem ver esses pontinhos vermelhos, e aqui tem um outro exemplo de que na pontinha dessas estruturas, você tem essas substâncias, essas gotículas. Essas gotículas elas vão servir para aprisionamento desses insetos. É como se fosse uma substância muito pegajosa, que vai fazer com que o inseto grude ali e ele não possa sair. Além disso, vocês devem conhecer os espinhos, né? As rosas que têm os espinhos, ou mesmo
cactos, as suculentas que têm esses espinhos. E esses espinhos servem justamente para evitar que algum herbívoro chegue nessa planta e coma essa planta. E aqui tem um outro exemplo das plantas, das mimosas, né? Que são plantas que fecham as suas folhas quando elas sofrem algum tipo de dano mecânico. Quando existe uma perturbação mecânica nessa folha, ela simplesmente fecha essa folha. E essa folha ela não está mais disponível, então, para esse inseto, para esse herbívoro que vai predar essa folha. Mas além da defesa física, daquelas estruturas especializadas nos órgãos da planta que servem para a defesa do vegetal, existe um arsenal gigantesco de defesa química que as plantas conseguem produzir. E essas moléculas, essa defesa química, né, ela é baseada em moléculas, essas moléculas são compostos orgânicos, e eles são dos mais variados possíveis. E essas moléculas, elas não são tão estranhas para a gente. Essas moléculas que as plantas usam para se defender, geralmente são moléculas que a gente convive no nosso dia a dia. Vocês já ouviram, vocês já consomem chocolate, já comeram chocolate alguma vez na vida, ou consomem café, por exemplo. As moléculas que dão esse sabor peculiar ao chocolate e ao café, a teobromina e a cafeína, respectivamente, elas são moléculas vegetais, são alcaloides, e para a planta, esses alcaloides eles servem para a defesa. Certo? Mesma coisa, o guaraná também tem um alcaloide que fornece defesa para a planta. A uva tem uma série de flavonoides ou outras moléculas que fornecem esses mecanismos de defesa químicos. Os pimentões, pimentas e pimentões, né? Aquilo que a gente consome e que gera picância quando a gente consome uma pimenta, um pimentão, na verdade, ele não está ali porque a gente acha divertido, porque é picante, porque é divertido comer uma comida picante. Não, é porque aquilo é um mecanismo de defesa vegetal. E a gente encontra essas moléculas em muitos vegetais que a gente consome. O próprio cheiro da laranja e do limão, o gosto da baunilha, né? O cheiro da menta, cravo, canela, do anis estrelado, todas essas plantas apresentam essas estruturas químicas, e essas estruturas químicas, por mais que a gente aproveite elas para alguma coisa, elas são estruturas que, para a planta, servem para defesa contra o ambiente. E esses mecanismos de defesa vegetal, eles podem ser realmente complexos, tá? Eles não são simplesmente a formação, geração de uma estrutura física ou de alguns compostos de defesa que vão servir para interação. Não, existem algumas plantas que produzem esses sistemas de defesa, como é o caso das coníferas, que produzem resina, e essa resina, quando ela é liberada da planta, né, quando ela sai dessas estruturas que aprisionam essa resina, quando essa resina ela é liberada, em contato com o ar, ela solidifica, ela vira uma estrutura rígida. E essa estrutura rígida serve para aprisionar aquele inseto predador, aquele inseto herbívoro que está ali para consumir essa planta. Essa cena aqui, não sei se vocês conhecem, foi tirada do primeiro filme do Jurassic Park. Vocês lembram do filme do Jurassic Park, que é o Parque dos Dinossauros? Que eles conseguem uma amostra de DNA dos dinossauros a partir de uma mosca, né, um inseto que tinha, um mosquito que tinha picado um dinossauro, e daí tinha pego o sangue do dinossauro, e esse mosquito logo em seguida tinha sido aprisionado em uma estrutura, em um âmbar. O que é esse âmbar? É justamente essa estrutura do pinus, essa resina que essas coníferas liberam, que em contato com o ar elas ficam rígidas, e ficando rígidas elas preservam aquele material biológico, aquele inseto ali dentro. Parênteses, essa história do Jurassic Park não aconteceria na vida real, certo? A gente não conseguiria criar novamente um dinossauro captando o sangue desse mosquito. Mas o mosquito dentro do âmbar, isso sim é verdade. Esses compostos todos que são produzidos pelos vegetais, eles servem, na maior parte das vezes, para impedir que essa planta seja predada, que ela perca suas folhas, que ela perca suas estruturas. Mas, será que essas plantas querem mesmo ficar livre desse estresse ambiental o tempo todo? Será que é vantagem para a planta impedir que todos os micro-organismos ou que todos os insetos interajam com ela no seu dia a dia? Não, né? Porque as plantas, elas vivem num ecossistema extremamente complexo e elas fazem trocas bióticas com outros organismos, com insetos, com pequenos mamíferos, com micro-organismos, inclusive. Então,
Ao mesmo tempo que alguns desses compostos eles servem para evitar que as plantas tenham contato, que as plantas sejam prejudicadas pela interação com esses organismos, micro ou macro-organismos, muitos desses compostos eles também podem ser utilizados, a planta utiliza desses compostos justamente para atrair esses organismos, justamente para atrair esses insetos polinizadores ou esses fungos micorrízicos que vão ajudar na captação de nutrientes dentro do solo, ou esses mamíferos que vão auxiliar na dispersão de sementes, ou ainda esses micro-organismos que vão formar associações biológicas para a captação de nutrientes e outros nitrogênio e outros nutrientes do solo. Então, ao mesmo tempo que muitos desses compostos eles servem justamente para afastar esses insetos ou essas interações ambientais, muitos desses compostos também servem para atrair justamente essas interações ambientais, porque as plantas precisam dessas interações ou se beneficiam muito desses outros organismos para poder proliferar, para poder se propagar no ambiente. Um dos maiores exemplos disso são as flores, certo? Tudo aquilo que a gente enxerga das estruturas florais, como é o caso das pétalas ou mesmo do néctar dessas flores, todas essas estruturas elas estão cheias desses metabólitos, dessas moléculas especializadas em defesa, mas também atração desses insetos. Por quê? Porque quanto mais uma flor conseguir atrair os polinizadores corretos, mais chances de ser polinizada essa flor vai ter. Quanto mais chance de ser polinizada uma flor tem, maiores são as sementes que essa flor vai gerar, certo? Maiores são as sementes que essa planta vai gerar. E se ela gerar muitas sementes, isso é um sucesso evolutivo, significa que ela vai gerar mais descendentes e ela pode colonizar um espaço maior. Então, todas essas estruturas, tanto as pétalas, aquilo que a gente enxerga, ou aquilo que o próprio inseto está consumindo quando ele chega nessa flor, está cheio desses metabólitos, dessas substâncias que têm um papel justamente de interação com esses insetos, interação com esse ambiente. E as coisas ficam especialmente bonitas quando a gente começa a enxergar essas flores com base naquilo que os insetos estão enxergando, não aquilo que a gente enxerga. Quando você coloca muitas dessas flores que têm essas substâncias para colorir as pétalas, quando você coloca essas flores sob luz UV, você começa a perceber que essas flores elas colorem de uma forma diferente, com padrões específicos. E é como se esses padrões orientassem os insetos para perseguir essas áreas, né, essas estruturas que são mais coloridas para eles. Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, uma flor na luz UV, né? Como ela é enxergada na luz UV em comparação com como ela é enxergada na luz visível. Essa é a forma como nós enxergamos a flor. E aqui está a forma como o inseto enxerga essa flor. Então, é como se fosse um grande sinal luminoso no meio de uma mata, no meio de uma vegetação, a presença dessa flor. E quem propicia isso, quem faz com que essa flor brilhe na luz UV, são justamente essas moléculas que estão presentes nessas pétalas. Aqui tem mais um exemplo, tá? E aqui vocês conseguem perceber ainda mais curioso nesse caso, que você tem a deposição dessas moléculas, dessas estruturas, né, desses metabólitos, muito próximo ao centro dessa flor, que é justamente o alvo desse inseto, é onde esse inseto tem que chegar. As outras pétalas, as outras estruturas, elas quase não acendem na luz UV, só esse pontinho aqui no meio. E aqui é que, na verdade, é o grande alvo desse inseto, é aqui que a planta quer que o inseto chegue. Portanto, depositar, colocar essas moléculas em pontos específicos, em estruturas específicas, faz com que certos pontos, certos locais, sejam mais visíveis para o inseto do que outros locais, outros tecidos do vegetal. E isso faz com que essas áreas sejam mais visitadas por esses insetos. Alguns pesquisadores estudaram 3 espécies de uma planta muito próximas, né, da mesma família, e essas 3 espécies, para os olhos humanos, para a nossa visão, elas são 3 espécies iguais, são 3 espécies muito parecidas, as flores são muito parecidas. No entanto, uma dessas espécies, ela tem uma deposição diferente desses pigmentos vegetais, e para os olhos do inseto, essa flor aqui, ela não acende.
Porque não é só o amarelo que a gente está enxergando. Aqui dentro tem que ter moléculas específicas que vão orientar, né, onde esse inseto tem que chegar. E essa planta aqui, que ela sofreu essa mutação e ela não apresenta essas moléculas, elas são plantas muito menos visitadas pelos insetos e muito menos polinizadas do que aquelas plantas que têm esse padrão, que têm essa deposição dessas substâncias, orientando esses insetos para chegarem nessa flor. E não é só em relação às cores das pétalas que as plantas conseguem atrair os insetos para polinizar. A nicotina, por exemplo, que é uma substância presente nas flores do tabaco, ela tem uma propriedade muito irritante, repelente contra os insetos. Então, quando essa flor ela tem nicotina, o inseto ele não gosta, ele consome um pouco do néctar, mas ele sente repulsa logo em seguida. E a benzilacetona é outra substância que também está presente no néctar dessas flores de tabaco, e a benzilacetona ela é atraente. Ou seja, o inseto consome aquilo e ele gosta muito e ele quer voltar e continuar consumindo o néctar dessa flor. Além dessas duas, existem outros 16 metabólitos. Mas os pesquisadores fizeram o quê? Criaram plantas de tabaco que tinham somente nicotina no néctar e somente benzilacetona e outras plantas que tinham as duas, tanto a benzilacetona quanto a nicotina. Lembrando, a nicotina repele o inseto, a benzilacetona ela atrai o inseto. O que acontece? Quando existia essa flor artificial que só tinha a benzilacetona, os insetos vinham, consumiam esse néctar e esse néctar era tão delicioso que esse inseto, esse animal, né, que estava ali, ele não saía, ele consumia todo o néctar e ele até acabar e ele não saía. Já as plantas, as flores que só tinham a nicotina, o polinizador chegava ali, consumia, mas ele sentia repulsa e ele saía logo em seguida. E ele não conseguia ficar ali, ele tinha que sair logo em seguida porque era ruim, o néctar era ruim. O que isso significa? Quando só tem a benzilacetona, se esse néctar ele é muito atraente, se ele é muito saboroso para o polinizador vai vir uma vez, consumir todo o néctar e ele não vai voltar para essa flor, ele não vai fazer novas visitas para essa flor. Se ele só tem a nicotina, o inseto nem vai chegar, porque o néctar ele não é bom, ele não é gostoso, o polinizador não vai nem chegar. Quando você tem as duas substâncias no néctar, o que acontece? O inseto chega, ele vai consumir um pouco do néctar por conta da atração que ele tem pela benzilacetona, mas a partir do momento que o sabor da nicotina fica muito presente, fica muito preeminente, ele vai embora, porque ficou ruim e ele sai. Só que ele não vai consumir todo o néctar, porque como tem a nicotina, ele não consegue consumir tudo. Sobrou néctar nessa flor, significa que outro inseto pode vir e pode polinizar. Vai vir atraído pela benzilacetona e ele vai embora por conta da nicotina. Quando vem um polinizador só, ou seja, quando só tem a benzilacetona, quando não tem nicotina e só tem a benzilacetona, vem só um polinizador e ele consome todo o néctar. E essa planta, então, ela não vai conseguir polinizar muitas outras. O sucesso evolutivo, o sucesso para ter mais descendentes, ou seja, atrair mais parceiros no reino vegetal, para essa planta, é uma mistura de uma substância que atrai o inseto e uma substância que repele o inseto. Porque assim, o inseto vem, não vai conseguir consumir tudo, vai sobrar um estoque de néctar para o próximo inseto que vai vir, e ele não vai ficar muito tempo porque tem a nicotina e ele não gosta dessa nicotina. Um outro caso bastante curioso é o caso da cafeína nas flores de café. A cafeína ela tem o mesmo efeito que a nicotina nas flores de tabaco, no sentido de ser um repelente desses insetos. No entanto, quando a abelha consome o néctar que tem cafeína, ela acaba se tornando viciada nessa cafeína. A cafeína é um composto que é viciante. Quando a abelha consome esse néctar que tem cafeína e ela fica viciada, ela começa a dançar, porque as abelhas elas se comunicam, elas informam as outras abelhas da colmeia a localização de flores boas para captar néctar, né, o pólen, com movimentos, com danças, basicamente. Elas fazem movimentos no ar, indicando qual é a localização e a distância dessas flores que lhes interessam. Quando a abelha está viciada na cafeína, ela encontra uma flor que tem cafeína e ela fica viciada nessa cafeína, ela começa a dançar para compartilhar a localização dessas plantas que têm cafeína. Então, essas plantas que apresentam cafeína no néctar, elas têm mais sucesso evolutivo porque elas tornam as abelhas dependentes químicas da cafeína que tem no seu néctar.
Certo. E como esses metabólitos são produzidos? Como esses compostos são produzidos pelo vegetal? Esses compostos são o que a gente chama de metabólitos secundários. E esses metabólitos secundários, eles são a maneira como a planta interage com o ambiente, certo? Então, eles são derivados do metabolismo primário com a fotossíntese e metabolismo de carboidratos, nitrogênio e ácidos graxos, concentra o metabolismo primário. E os metabólitos secundários, eles estão aqui, mais externamente. Externamente em que sentido? Eles dependem do metabolismo primário para gerar essas moléculas, certo? E eles vão servir justamente para defesa e competição entre herbívoros, patógenos e outras plantas, para atração e estimulação, como polinização, dispersão de sementes, etc., ou para enfrentar esses estresses abióticos. E dentro dos metabólitos secundários, eu tenho várias classes de metabólitos, várias estruturas que podem ser formadas. A classe mais abundante, mais comumente encontrada, são os terpenos. E eles são as estruturas mais básicas encontradas em todas as espécies vegetais, praticamente, tá? E eles são as estruturas mais diversas. Acredita-se que haja mais de 40 mil moléculas diferentes, terpenos diferentes dentro do reino vegetal. Então, terpenos são a classe mais abundante de metabólitos secundários em plantas. Mas por que isso acontece? Bom, os terpenos, eles são compostos de uma estrutura bastante básica, de uma molécula bastante básica. E essas moléculas, elas funcionam como se fossem peças de Lego. Tem uma pesquisa que mostra que utilizando peças de Lego de 2 por 8, você consegue fazer milhões de combinações diferentes, combinações espaciais diferentes, usando um pequeno número dessas peças. Então, por exemplo, com 2 peças dessas de 6 por 8, nós temos mais de 7 milhões de combinações de formas como a gente pode colocar essas 2 peças, juntar essas 2 pecinhas de Lego. Então, os terpenos, eles são basicamente as peças de Lego do reino vegetal, com uma estrutura muito simples, com uma cadeia bastante simples, as plantas conseguem organizar essas estruturas e formar estruturas cada vez mais complexas, juntando de formas aleatórias no espaço a combinação dessas moléculas simples. E quem faz isso dentro das plantas são enzimas especializadas em encaixar essas estruturas básicas em diferentes combinações. E a forma como essas estruturas básicas são encaixadas de formas diferentes, né, gera toda essa diversidade de moléculas que nós temos dentro do reino vegetal. Mas esses compostos que estão ali dentro das plantas, eles são de graça para esse vegetal? Ou a planta ela tem que pagar para produzir, pagar em termos energéticos, né? Elas têm um custo metabólico para serem produzidos? E a resposta é que esses metabólitos, eles têm um custo muito elevado para os vegetais. Quando a gente precisa extrair esses metabólitos, ou quando a gente consegue mensurar esses metabólitos, a gente percebe que a planta ela produz em quantidades muito pequenas e custo energético para o vegetal, custo em termos de moléculas de carbono que ele vai investir nisso, né? ATP, enfim, que ele vai investir para isso, é extremamente elevado. E o rendimento desses metabólitos também é bastante baixo. Quando a gente quer extrair óleos essenciais, por exemplo, como é o caso de óleo essencial de lavanda, a gente precisa cerca de 130 quilos de flores de lavanda para conseguir extrair 1 litro de óleo essencial. Então, no geral, esses metabólitos eles são produzidos em pequena quantidade para o vegetal, porque justamente eles têm um custo muito elevado. E a humanidade se aproveita desses compostos há milhares de anos. A gente utiliza muitos desses compostos justamente para a nossa alimentação, a gente se interessa por muitas dessas plantas por conta da presença desses metabólitos secundários, esses metabólitos especializados. Porque eles dão o gosto, né, para a pimenta, para o cravo, para a canela, dão o cheiro das flores, aquilo que a gente utiliza na perfumaria, aquilo que a gente utiliza como corantes, tudo isso vem desses metabólitos especializados. Então, a gente se apropria desses metabólitos há muito tempo. E a gente precisa desses metabólitos, a gente busca cada vez mais obter esses metabólitos. E uma das áreas que a gente mais utiliza, a gente mais aplica esses metabólitos, é justamente na indústria farmacêutica. Muitos desses compostos que as plantas produzem, nós utilizamos para a produção de medicamentos, como medicamentos anticâncer, antimaláricos, relaxantes musculares,
medicamentos para hipertensão ou para problemas cardíacos e etc. Então, a indústria farmacêutica é um grande... ele requer muitos desses compostos e é uma grande fonte de estudos dentro da botânica. No entanto, a gente não usa simplesmente para a indústria farmacêutica, a gente pode utilizar também para a indústria de alimentos, para a indústria de cosméticos, para perfumaria e etc. Mas ao mesmo tempo, então, que essas indústrias elas requerem cada vez mais esses compostos, elas precisam cada vez mais desses compostos, a gente tem, por outro lado, as plantas produzindo pouco. Esses compostos eles geralmente são produzidos em pequena quantidade. Então, dentro da biotecnologia vegetal, a gente tem uma área que busca justamente aumentar a produção desses metabólitos pela planta, né? Ou uma forma de tentar encontrar que esses metabólitos sejam produzidos de outra maneira, para a gente poder utilizar isso em outras aplicações terapêuticas. Então, isso não gera um problema. Se a gente precisa cada vez mais desses metabólitos secundários dessas plantas, e esses metabólitos, na maioria das vezes, eles são especializados, eles são produzidos por plantas muito específicas, certo? Mas essas plantas produzem em baixa quantidade e a gente não tem programa de melhoramento de plantas medicinais, por exemplo. Como é que a gente faz para obter cada vez mais metabólitos? Dentro da biotecnologia vegetal, a gente tem uma área que trabalha com a elicitação. O que significa elicitar? Eu falei para vocês que esses metabólitos eles são produzidos em resposta a fatores ambientais. Pois bem, a gente coloca essas plantas em fatores ambientais que fazem com que essas plantas fiquem estressadas e produzam esses metabólitos em maior quantidade. E daí a gente descobre quais são esses elicitores, quais são essas formas de aumentar a produção desses metabólitos e a gente consegue produzir plantas com capacidade de produção de metabólitos cada vez maiores. E esses elicitores, eles podem ser das mais diversas formas. A gente essencialmente aplica estresses nessas plantas, podem ser estresses bióticos ou abióticos, e a resposta dessa elicitação é justamente a biossíntese, o aumento da produção desses metabólitos secundários para garantir que essas plantas consigam sobreviver. Então, a gente artificialmente estressa essas plantas para ter mais metabólitos secundários como resposta. E quais são os fatores que podem induzir a elicitação? Quais são os estresses que eu posso aplicar nessa planta? Essencialmente, tudo e qualquer coisa. Eu posso alterar a quantidade de luz que essa planta está crescendo ou a cor dessa luz, posso crescer essas plantas em luz vermelha, luz azul, luz roxa, ou posso incidir radiação UV, por exemplo, né? Radiação que seja potencialmente danosa para essa planta. Posso alterar a temperatura, colocar as plantas para crescer em temperatura mais alta ou temperatura mais baixa. Posso colocar essas plantas para crescer em ambiente com muita água, muito irrigado, ou em ambiente de seca. Posso alterar a composição mineral do solo, os sais minerais que estão à disposição, ou expor essas plantas ao estresse por salinidade, ou ainda colocar metais pesados, né, colocar algum composto tóxico para essa planta crescer, ou expor essas plantas a agentes bióticos, sejam patógenos ou sejam herbívoros, e todos esses estresses que eu posso desencadear nessa planta, tanto bióticos quanto abióticos, vão acabar levando à geração uma resposta fisiológica e, em última instância, vai alterar o balanço desses compostos de defesa. E eu posso acabar gerando compostos de defesa que são do meu interesse. Se eu estou trabalhando com uma planta medicinal, esses compostos podem ser compostos do meu interesse. Então, é assim que dentro, isso é uma das abordagens, né? E é assim que dentro da biotecnologia a gente consegue alterar a produção desses metabólitos secundários pelos vegetais. Nem sempre a resposta passa por uma transformação genética. Nem sempre a gente precisa fazer uma planta transgênica para produzir o composto que a gente quer. Muitas vezes, se a gente conseguir alterar essa condição ambiental onde essa planta cresce, essa planta normalmente já apresentaria esses metabólitos e a gente vai aumentar a produção desses metabólitos quando a gente consegue descobrir um estresse específico que vai desencadear essa resposta. Então,
Eu espero que com a palestra de hoje vocês tenham percebido que as plantas não são organismos tão indefesos assim. Elas têm mecanismos bastante intricados e bastante complexos de se defender, e isso tudo em função da evolução, né? As plantas evoluíram para apresentar esses mecanismos. Lembrando que não é a espécie mais forte que vai sobreviver, nem a mais inteligente, mas sim aquela que melhor responde às mudanças. E as plantas aprenderam evolutivamente a responder a essas mudanças de formas mais diversas. Lembrem, as plantas estão aqui há muito mais tempo do que a gente. Elas estiveram aqui antes de os animais colonizarem o espaço terrestre, certo? Então, as plantas elas conseguem se adaptar, elas têm historicamente essa capacidade de se adaptar. E os metabólitos secundários é uma das formas de enfrentar essa guerra em que elas convivem normalmente, certo? Muito obrigada. Qualquer dúvida podem entrar em contato com o e-mail e espero que tenham gostado.